Bolsonaro foi internado de novo. Horas depois de ele ter virado réu por conta do processo da Maria do Rosário, ele deu entrada no hospital. Coincidência? Claro que não. Essa é a terceira internação do Bolsonaro em menos de 30 dias. Sempre que acontece alguma coisa com o Bolsonaro, ele acaba indo para o hospital. Por quê? Porque ele está emocionalmente abalado, ele vive à base de medicamentos, ele foge da dieta e acaba tendo um problema intestinal. E ele acaba usando isso para se vitimizar, lembrar do Adélio Bispo, toda aquela história que nós já estamos muito, mas muito cansados. Isso mostra que ele está completamente desesperado, abalado porque ele sabe que a vaca já foi pro brejo. O que você acha dessas internações do Bolsonaro? São descontroles dele ou ele quer simplesmente desviar o foco de atenção? Você tem gostado de ver toda essa jornada do Bolsonaro rumo à prisão com paradas hospitalares? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa internação do Bolsonaro, ela foi muito menos midiática do que as outras. Porque eu só tive o conhecimento na manhã de hoje. Quando eu estava vendo as notícias, apareceu lá, Bolsonaro internado no Hospital Vila Nova Star. De novo? O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele foi internado pela manhã e logo no final da tarde, início da noite, ele foi liberado. O Fábio Weingarten, que é o assessor do Bolsonaro da comunicação, falou, ele teve mais uma vez, por decorrência do episódio de Juiz de Fora, toda aquela história que a gente já está bem cansado de ouvir do Bolsonaro. Essa internação aconteceu por conta de desconfortos intestinais, que são sempre os motivos do Bolsonaro, e segundo a Veja e o Poder 360, ele foi lá fazer uma lavagem intestinal. Possivelmente devia ter algum bananinha ali dentro que precisava sair e agora já saiu. Mas é muito curioso que essa seja a terceira internação do Bolsonaro em um mês. Ele foi internado uma vez, depois ele saiu, aí ele fez um procedimento cirúrgico e agora mais uma vez. 3 vezes. 3 vezes em menos de um mês. O Bolsonaro tá indo mais ao hospital do que a sede da Polícia Federal prestar depoimento. Já faz tempo que ele não presta nenhum depoimento. Daqui a pouco ele vai lá querer prestar, porque ele deve estar com saudade dos guardas musculosos, dos agentes da PF. E aí todo mundo fala, mas é muita coincidência. E de fato é coincidência. Porque esse episódio do Bolsonaro aconteceu horas depois de ele ter virado réu, no caso da Maria do Rosário. A gente ficou sabendo o que aconteceu. Aquele processo que o Bolsonaro falou, sobre Maria do Rosário, aquela coisa muito forte, super indecorosa, e ele acabou sendo... foi julgado, o caso ficou paralisado por conta do mandato presidencial do Bolsonaro. Quando acabou, o caso foi reaberto. E aí foi para um juiz de primeira instância, o juiz interpretou que o Bolsonaro deveria virar réu, e ele virou. E ele pode ser condenado por isso. Ele pode ser condenado. Então, para além dos casos do Mauro Cid, de joias, de falsificação, atos antidemocráticos, tem esse episódio da Maria do Rosário e ele está sendo destruído justamente pela Maria do Rosário, o que é o mais gostoso de tudo. E aí, horas depois da notícia, mas foi exatamente isso, horas depois da notícia do Bolsonaro ter virado réu, eu acho que não deu 24 horas. E ele, vai para o hospital com problemas intestinais. Coincidência, pessoal? Sim, mas não, na verdade não é coincidência que ele acabe indo sempre para o hospital, mas não é por conta do motivo que as pessoas acham, tá? O Bolsonaro, as pessoas eles falam que é o seguinte, olha, ele tenta usar as internações para desviar o foco, mas não. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, ele faz uso de medicamentos. A gente sabe disso, é amplamente divulgado, que ele faz o uso desses medicamentos para melhorar o astral dele, se controlar emocionalmente. Por isso que ele tem aqueles rompantes. Tem dia que ele tá brocochô, que ele chora em público, depois ele vem e fala que ele é viril, que ele é machão, que ele quer enfrentar todo mundo. Ele tem essas oscilações de humor provocada possivelmente pelo uso desses medicamentos. E ele também tem que seguir uma dieta muito restrita e também restritiva. Porque o problema que ele teve, em Juiz de Fora, provocou ferimentos internos que ele precisa tomar muito cuidado, porque ele já tem problema intestinal, então ele não pode se alimentar depois de um determinado horário. Mas quando há esse problema, ele perde completamente o controle, ele toma medicamento, ele vai, come, e obstrução intestinal. E esse tipo de problema intestinal pode ser provocado pela dieta que ele extrapolou. Lá nos Estados Unidos ele foi internado por conta disso, porque ele comeu banana depois das 10 da noite, e por medicamento. Então quando há esses momentos pesados contra ele em termos jurídicos, ele se abala emocionalmente e acaba indo para internação. Tanto que faz uma semana que o Mauro Cid fez a delação, isso está amplamente divulgado na imprensa
e ele não quer acreditar que o Mauro Cid delatou. Ele entrou no estado de negação que ele não aceita a realidade. Eu não tô brincando, porque quando houve a primeira leva de notícias que o Mauro Cid havia feito a delação premiada, o Bolsonaro negou. E aí a gente até pode colocar, não, beleza, ele tá no primeiro estágio do problema, ele tá negando, porque são informações da imprensa, ele acha que a imprensa quer derrubá-lo, ele é paranoico, aquela coisa toda, então a gente até dá uma colher de chá pra ele. Só que faz uma semana, e a Juliana Dalpiva do UOL falou, o Bolsonaro não acredita que o Mauro Cid delatou. Uma semana já, nós temos informações robustas da imprensa, nós temos nomes de generais que foram dados, nós temos detalhes, mas ele continua a negar que o Mauro Cid o delatou. Ele fala, não, o Cid não iria fazer isso comigo, mas Cid fez isso com você. Então isso mostra que ele passa por um estado de negação, um abalo psicológico grande, que acaba aumentando aí o comportamento dele, consumindo produtos químicos e enfim, e alimentos que ele não deveria fazer. Além disso, a própria defesa do Bolsonaro está completamente perdida nesse caso. Ela não consegue encontrar uma tese que seja convincente para poder defender o Bolsonaro. Eles não sabem como desacreditar ou como rebater o Mauro Cid. A Bela Megali, do UOL, o Globo, perdão, ela disse que o Bolsonaro deu a ordem de falar o seguinte, olha, não vamos falar nada sobre o Mauro Cid. Só que a família do Bolsonaro não fala nada, mas terceiros, aliados do Bolsonaro, o atacam, igual o general Heleno na CPI dos atos antidemocráticos. Eles estão tentando desacreditar a reunião do Mauro Cid, levantando uma tese absurda de que o Cid, pelo fato dele ser um coronel, ele não teria patente suficiente para sentar à mesa junto com os generais e o alto comando das Forças Armadas. Mas nós temos fotos que mostram que o Cid participava das reuniões, pelo menos como ouvinte. Então eles não sabem se ficam em silêncio, porque se fica em silêncio é um atestado de culpa. Se ataca o Cid é pior, porque o Cid pode falar mais coisa. Eles estão perdidos, isso desespera Bolsonaro e leva o ex-presidente para um colapso nervoso e emocional. Porque essa tese do Bolsonaro e dos bolsonaristas, ela é totalmente destruída pelo relato do general Freire Gomes, que joga ainda mais problema para o Bolsonaro. Porque o general Freire Gomes falou o seguinte, não, essa reunião para aliados, essa reunião que o Mauro Cid delatou era muito comum. Depois que o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula, nós tivemos 10 reuniões do tipo. E 8 generais da ativa confirmaram que o Bolsonaro tinha e em torno, né, militares da reserva, políticos, integrantes do governo, tentavam convencer as Forças Armadas a embarcar numa ideação antirrepublicana, com uma interferência no TSE. Então isso tudo está confirmado, nós temos relatos, a imprensa já dá como certa, então ele vai ser condenado por isso. E o Exército tem dado demonstrações que está jogando a pá de cal no Bolsonaro, porque logo depois que houve a delação do Cid, o alto comando do Exército falou o seguinte, nós garantimos a posse do Lula. Ou seja, nós não fizemos absolutamente nada com relação a isso. Não entramos nessa história toda. E o Exército quer que ele fique com a imagem que, olha, nós evitamos um golpe. Porque se começar a situação virar pro lado do Exército, houve uma prevaricação por parte do alto comando. Porque eles deveriam ter atuado, o Bolsonaro e os outros integrantes das Forças Armadas, por tentativa de golpe de Estado. Mas o Exército não fez. Então o Exército não quer que os holofotes da mídia se voltem para eles. Ou para ele, para a instituição. O que eles mais querem é que os golpistas sejam presos e o Bolsonaro também. Então eles vão empurrando o Bolsonaro para a prisão para livrar a barra da própria corporação. Mas enquanto isso, o Bolsonaro vai ter que ficar indo e voltando dos depoimentos à Polícia Federal e também do hospital, porque ele passa por problemas intestinais constantes devido a esse abalo emocional. Pelo menos essa é a minha hipótese.